Meus irmãos, que alegria poder estar aqui com vocês. E eu falo isso de coração mesmo. Esses dias acho que hoje mesmo eu estava falando com Deus e Deus vai nos direcionando. E uma coisa, meus irmãos, que eu tenho pedido para Deus eu nunca quero perder a paixão. Nunca, nunca, nunca. Você nunca, meu irmão, uma coisa que você tem que preservar na sua vida, e que essa é responsabilidade nossa de guardar. Você não pode permitir que a tua paixão por Deus em algum momento se esfria. É responsabilidade nossa. Eu tenho dito: Deus, eu quero ser apaixonado pelo Senhor. Eu quero pregar com toda a minha força. Eu quero cantar com toda a minha força. Hoje, quando eu estava vindo para cá, algo tocou meu coração e Jesus me lembrou de que quando a igreja começou, lá em Atos capítulo 2, quando a igreja começou, Jesus não autorizou a igreja a fazer nada antes que o Espírito Santo de Deus viesse e a partir do derramar do Espírito Santo, eles ministrassem debaixo de fogo e paixão. Meu irmão, é como que Jesus dissesse no meu coração: não será permitido, não pode permitir. O certo, meu irmão, debaixo da vontade de Jesus, nenhum pastor podia pegar o microfone sem que ele esteja queimando de paixão por Deus. Ninguém poderia pegar um instrumento, um microfone, sem que o coração dele esteja queimando por Jesus. Por quê? Porque quando existe um coração queimando aqui, os corações também queimam aí. Quando existem corações frios aqui, eles esfriam o ambiente. Então nós devemos clamar, dizer: Deus, queima o meu coração. Deus, eu quero ter um coração apaixonado. Por exemplo, lá a igreja de Éfeso, Deus diz assim: lembra-te, pois, onde caístes, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Porque se você não se arrepender, eu vou tirar do meio de vocês o Espírito Santo. Meu irmão, o Espírito Santo, ele nos foi dado como o maior presente, mas ele não é alguém que está dentro de nós, e nós devemos desprezá-lo. Não, o Espírito Santo de Deus, ele tem que ser buscado cada dia mais. E hoje eu quero ministrar sobre a pessoa do Espírito Santo de Deus, amém? Eu sinto no coração alegria. Antes de fazer isso, eu quero cumprimentar cada irmão, porque você está aqui, você vê um culto abençoado como esse, mas desde cedo, meus irmãos, à tarde, a final da tarde nem começou, e alguns irmãos já estão tomando banho, se preparando. Uns vêm para organizar, outros vêm para a mídia, outros vêm para a intercessão, outros vêm para o louvor. E eu queria declarar no nome de Jesus que você também que está aqui: pastor, eu ainda não sirvo. Esse ano, meu irmão, nós estamos orando, e você vai encontrar um lugar nessa igreja para você servir, amém? Amém, meu irmão? Você vem aqui, nós estamos ajeitando estacionamento, você vai cuidar do estacionamento, nós vamos fazer os nossos espetinhos, você vai ajudar na cozinha, alguma coisa, porque Deus nos chamou para servir. Irmão, Deus não desperdiça nada. Deus não te fez você estar parado de forma nenhuma. Deus te fez para que você possa servir. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o Filho de Deus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E ele vai dizer: ninguém é maior que o seu Senhor. Se o Filho de Deus, o próprio Jesus, ele veio e serviu. Jesus serviu pão, Jesus lavou os pés, Jesus curou pessoas, Jesus ministrou pessoas. Ele veio para servir. Você tem noção que é isso? Quem é Jesus? João vai dizer que tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito teria sido feito. Quem é Jesus? Tudo, ele que criou todas as coisas. E o Deus que criou tudo, ele veio servir. Ele deu a vida dele. Então teu coração vai queimar. Quantos aqui eu posso contar dizendo: pastor, você pode contar comigo, eu vou servir. Eu vou encontrar a minha área e eu vou servir. Levanta a tua mão e fala: pode contar comigo no nome de Jesus. Eu tenho uma teoria comigo de que quem é útil no reino de Deus, Deus acrescenta mais vida e mais anos de vida. Eu creio nisso. Eu creio nisso, de que aquele que diz assim: eu estou aqui, porque tem gente, meu irmão, que ele tem um coração tanto para servir, que se ele morrer, ele faz falta, mas muita falta. Aí Deus, porque ele é útil, Deus vai preservando, e Deus vai prolongando os anos de vida dele no nome, e vai ser assim: você vai morrer velho, meu irmão, mas servir no nome de Jesus, amém?
Nem que você fica sentado lá na igreja, entregando alguma coisa, mas até nos últimos dias você vai estar servindo. Eu creio nisso. Vamos lá então. Eu quero ministrar a palavra de Deus para com a sua vida. E o tema da palavra é a pessoa do Espírito Santo. E quando nós falamos sobre o Espírito Santo, eu sei que talvez é uma das coisas que a igreja menos compreende. Quando nós falamos que nós somos de uma religião monoteísta, ou seja, nós adoramos um único Deus, mas esse único Deus, eles são três pessoas. Diga assim comigo, três pessoas. Meu irmão, o nosso Deus único, eles são três pessoas, mas que pela sua unidade, eles são tão unidos em propósito, em tudo, na mesma essência, que eles se tornam um só Deus. Tanto é que em Gênesis a Bíblia vai dizer: façamos o homem à nossa imagem. Você vê que existe um plural. Não é uma palavra dizendo, olha, eu vou fazer o homem à minha imagem. Não é, façamos o homem à nossa imagem. Por quê? Porque quando o homem é criado, quem está criando e formando o homem? É o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Aqui, meu irmão, o Espírito Santo não é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus. Porque muitas vezes quando a gente fala que ele é a terceira pessoa, às vezes o nosso entendimento é que o Espírito Santo ele é menor. Às vezes o nosso entendimento é que o Espírito Santo ele é inferior. Não é inferior. Cada um tem sua atuação. Quando você olha para a história, você vê a atuação de Deus Pai. Depois a história segue, nós vemos a manifestação do Deus Filho. Jesus vem, morre naquela cruz, e chega o momento, e o momento é agora, em que o Deus Espírito Santo está atuando em nosso meio. Tanto é que a Bíblia diz assim, que o Espírito Santo e a noiva, eles dizem, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então eu queria que você compreendesse, quando nós falamos do Espírito Santo, o Espírito Santo da Trindade, talvez na igreja hoje, ele é a mais ignorada. É a pessoa, quando eu falo pessoa, não porque é um homem, mas eu estou falando de personalidade, porque o Espírito Santo não é um espírito, não é um poder, não é uma força, ele é uma pessoa. Quando eu digo pessoa, é porque ele tem sentimentos. A Bíblia diz que ele tem ciúmes de nós. O Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, ele tem personalidade. Ele fala conosco, ele nos ouve. A Bíblia diz que ele intercede, a Bíblia diz que ele ora por nós. A Bíblia diz que nós não sabemos nem como orar, mas o Espírito Santo, ele ora através de nós a Deus. E a primeira coisa que a gente pensa é, qual o propósito do Deus Espírito Santo? Primeiro, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, automaticamente, quando eu creio em Jesus, quando eu me arrependo, eu recebo Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de você. Você vai entender que na história, Deus estava interagindo com o homem, mas Deus tinha suas manifestações. Quando Jesus vem, Jesus está entre nós, mas agora o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Aonde que o Espírito Santo de Deus habita? Diga assim, se você é salvo em Jesus Cristo, diga, ele habita dentro de mim. O Espírito Santo de Deus está aqui. Olha o que diz a Bíblia lá em João, capítulo 14, verso 17. Entenda algo, meu irmão. Jesus Cristo foi dado ao mundo. Jesus Cristo foi dado ao mundo. Por quê? João capítulo 3, verso 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu quem? O seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo foi dado ao mundo, e o Espírito Santo foi dado à igreja. Olha o que diz João capítulo 14, verso 17. O Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber. João 14, 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Isso são as palavras de Jesus
quando Jesus está nos seus últimos momentos aqui na terra, e Jesus diz: eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo de Deus não virá. É como se Jesus cumprisse o propósito dele. Jesus agora é levado aos céus, e o Espírito Santo, ele começa uma nova história. Aonde? Dentro de nós, amém? Quantos estão entendendo aqui nessa noite? O Espírito Santo, quem que ele é? É o próprio Deus habitando dentro de nós. A Bíblia vai dizer: Cristo em nós, a esperança da glória. Meus irmãos, quando nós falamos do Espírito Santo, eu sei que existem às vezes muitas barreiras, porque no decorrer talvez da tua experiência, nós vimos pessoas que se diziam cheios do Espírito Santo, mas com caráter deturpado. Pessoas cheias do Espírito Santo que se declaravam, que elas se declaravam. Pessoas que às vezes pregavam muito bem, cantavam muito bem, e às vezes sem caráter nenhum. Pessoas sem o respeito. Pessoas que muitas vezes mancharam. Quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: olha, sabe de uma coisa? Eu não quero ser cheio do Espírito Santo como aquele homem ali, porque ele está lá pulando, ele está fazendo tal coisa, ele está isso, ele está aquilo. Mas olha a vida, entenda o que eu vou te dizer. Quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, ele vai gerar frutos em nós. Quer ver? Projeta para mim Gálatas capítulo 5, a partir do verso, se eu não me engano, o 22. Gálatas capítulo 5, eu quero que você entenda essa diferença. Gálatas capítulo 5, isso, diz assim: mas o Espírito, diga assim comigo, mas o Espírito produz esse fruto. Aí vai dizer paz, amor, alegria, amabilidade, bondade, fidelidade. Entenda o que eu vou te dizer. O Espírito Santo de Deus, ele atua em nós. Ele traz duas coisas. Primeiro, ele traz poder e unção. O Espírito Santo de Deus é aquele que traz poder e unção. Quando você tem um pastor que é cheio do Espírito Santo, cheio da unção, ele prega e você sente o teu coração queimando. Às vezes ele prega e pessoas são curadas. Ele prega porque existe uma unção. Mas preste atenção que eu vou te falar, meu irmão. Existe uma unção. Esta unção é para capacitar a pessoa para realizar a obra de Deus. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder, ficar em Jerusalém, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Mas aí entenda o seguinte: uma coisa é eu ter a unção, e a unção que eu recebo de Deus está ligado ao dom que eu tive. E ela vai produzir em mim, muitas vezes, esse poder para ministrar. Mas tem uma outra coisa. Essa pessoa, por exemplo, que ela não só tem a unção de Deus, mas agora ela passa a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ela diz: Espírito Santo, eu quero te conhecer. E todos os dias ela busca, ela ora. O que vai gerar nela agora? Não somente o poder para ela cumprir o chamado, mas vai gerar nela um fruto de um relacionamento. Por isso que Gálatas 5, 22, deixa aí para nós, fazendo um favor, é que o texto diz: o relacionamento com o Espírito Santo produz este fruto. Tanto é que não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Assim, mesma coisa de eu falar: olha, eu chego com os nossos 2 filhos, e eu digo: gente, isso aqui é fruto do meu relacionamento com a minha esposa, a Débora, o Samuel. É fruto de uma intimidade. Quando você tem uma intimidade com Deus, ele vai agora gerar na pessoa que se relaciona, que busca ele, frutos. Está entendendo, meu irmão? Então preste bem atenção. Eu estou aqui e eu estou pregando para vocês. Às vezes você diz: pastor, você estava pregando, meu coração queimou, eu senti um arrepio. A unção de Deus, esta unção toca a vida de vocês. Mas se eu não tiver fruto, eu não toco minha família. Está entendendo, meu irmão? Amém? Se eu tiver a unção é para o ministério, o chamado. A unção
é para eu cumprir o propósito de Deus. Quando eu canto, quando eu prego, quando eu vou pregar fora, esta unção é para isso. Só que o fruto é para tocar aqueles que estão à minha volta. Por isso que tem gente que ele tem unção, mas pela falta de relacionamento com o Espírito Santo, ele não tem isso. Porque preste bem atenção: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, está ligado ao quê? Ao próximo. Amém, meus irmãos? Aqui não está falando de tocar bem, cantar bem, de falar, de fazer milagre. Não, esse fruto está falando de amor. Para quem? O próximo. Alegria, quem vai usufruir? O próximo. A paz, o próximo. A paciência, com quem? Com o próximo. A amabilidade, com o próximo. A bondade, com o próximo. A fidelidade, com o próximo. Então eu vejo muita gente que às vezes tiveram experiência com gente que estava lá rodando, pulando, fazendo tal coisa, e às vezes diz: eu não quero ser como essa pessoa. Preste bem atenção, meu irmão. Nós devemos buscar e querer nas nossas vidas as duas coisas. Nós devemos buscar o poder do Espírito Santo, que é quando você falar, quando você orar por alguém, quando alguém conversar com você, ela vai se sentir tocada. E nós devemos buscar também o relacionamento com o Espírito Santo, que vai produzir esse fruto. Por isso eu sou crente há muito tempo, sou pastor há 19 anos. Eu vou pregar fora, eu fico só aqui de olho no pastor. Por quê? Porque tem pastor que tem unção em cima, mas se ele não tiver fruto, ele está pregando para um monte de gente, só que os filhos estão longe. O casamento está se acabando. Porque, preste bem atenção, eu posso ter unção sem orar. Um dia essa unção foi derramada, eu estou com essa unção, eu posso estar pregando, por exemplo, tem uma pregadora, uma das mais conhecidas hoje no Brasil, a que mais recebe convite, foi pregar numa conferência junto com outro pastor, e ela ministrou e o céu desceu. E esse pastor estava lá, ela entrou lá no camarim, junto onde ele estava com o filho dele, e ela disse assim: você pode orar por mim, porque eu estou seca, completamente seca, eu não sinto mais a presença de Deus. E o povo estava lá dentro da igreja, chorando e tocando. Então a unção toca fora, e eu posso não estar orando, eu posso não estar buscando, e a unção operando. Meu irmão, quantos lembram de Sansão? Lembra de Sansão, que tinha um cabelo grande, que tinha força? Sansão estava vivendo longe de Deus, só que ainda o poder estava sobre ele. A unção estava sobre ele. Então quando eu olho para alguém, eu olho para a casa dela, para a família dela. Por quê, meu irmão? Porque quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você começa a se tornar uma pessoa amável. Por quê? Porque a todo momento você está aqui nesse relacionamento com Ele, você começa a se tornar uma pessoa doce, uma pessoa alegre. Eu tenho raiva, vou abrir meu coração, de crente triste. Desculpa, falei. Porque como que o próprio Deus pode habitar dentro de mim? E esta alegria não sair, e esta alegria não transbordar, porque quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, não basta eu ter o Espírito Santo dentro de mim, eu preciso me relacionar com Ele. Através de oração, através da palavra, através da adoração, eu preciso. Olha o que diz o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, vamos lá comigo, 2 Coríntios, no capítulo 13, no verso de número 13. Diz assim, deixa eu ver se isso, aqui é o 14, depende da versão. É o 14, o verso 14. Diz assim, que a graça de Deus, o amor de Deus e a comunhão, diga assim, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Olha o que diz a Bíblia, a mensagem, que é uma versão muito bacana para você fazer devocional. Olha o que ela diz, 2 Coríntios capítulo 13, verso 14, diz assim: a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus
e a amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês. Ou seja, o Espírito Santo veio não só para nos dar unção, poder, não só para habitar dentro de nós, mas ele veio para habitar, para que através desse relacionamento surgisse uma amizade profunda. Entendeu, meu irmão? Amém? Então o que Deus espera de mim e de você? Que nós tenhamos esse relacionamento, essa amizade com o Espírito Santo de Deus. E a partir daí, você começa a ter esse relacionamento. Você começa a ter experiências com Deus. Experiência de ouvir a voz do Espírito Santo. Pastor, como que é esse negócio de ouvir a voz? É uma voz dentro do seu espírito. Não é uma voz muitas vezes audível como você está me ouvindo, mas é uma voz lá dentro do seu espírito. Um dia eu trouxe a Débora para o ensaio na igreja, e o netinho do vizinho da frente estava lá dentro do portão, lá dentro da casa. Deixei a Débora. Hora que eu estou saindo, o Espírito Santo de Deus fala assim, ó, volta rápido, porque esse menino vai abrir o portão, ele vai sair correndo na frente da rua, porque o caminhão estava ali. Ele vai sair, de repente vai vir um carro e vai pegar ele. Deixei a Débora. O Espírito Santo já me falou. Foi o tempo de eu ir fazer o contorno. A hora que eu estou voltando, tem um carro subindo. E eu comecei a buzinar, dar sinal de luz, já estava à noite. E quando eu olho assim, eu já fui abrindo a porta do carro, o menino pega, o que o menino faz? O menino sai de dentro, correndo, sai de trás do caminhão. E o carro estava vindo. Deus me avisou e o carro parou, porque eu fiz tanto sinal, eu buzinei que ele parou. E o menino saiu correndo. Então o Espírito Santo, você começa a ter experiência dele falar com você, dele tocar teu coração, dele falar com você em sonhos. Você acorda, ele te dá um sonho. Você está ali, ele te dá sonhos proféticos. E esta comunhão, como que surge essa amizade? Ela é diária. É um relacionamento diário. E é tão interessante que quando nós lemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo, esse relacionamento, esta amizade, ela precisa ser buscada. Não é de graça, meu irmão. A salvação é de graça. A salvação é a graça de Deus. Nós não fizemos nada por ela. Mas essa comunhão, essa amizade, o preço é muito alto. Porque você tem que desejar muito, você tem que querer muito. Projeta para mim Tito, capítulo 3, verso 5. Fala do Espírito Santo. Tito, capítulo 3, verso 5, que diz: Ele nos salvou, não porque tivéssemos feito algo justo, mas por causa de sua misericórdia. Ele nos lavou para remover nossos pecados e nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo tem um livro, meus irmãos, muito bom. Se eu não me engano, o nome Francis Chan. E ele diz assim, o nome do livro é Espírito Santo, Deus Esquecido. E ele diz, olha, nos últimos dias, se eu fosse o diabo e eu buscasse uma estratégia para que a obra de Deus fosse impedida, ou a obra de Deus encontrasse alguma dificuldade, ele dizia assim: se eu fosse Satanás, o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores da igreja a ignorar o Espírito Santo. Por quê, meu irmão? Porque quando o Espírito Santo de Deus ele vem, ele queima teu coração. Quando o Espírito Santo de Deus ele vem, ele te desperta. Quando você começa a se relacionar com ele, te dá mais vontade de orar, mais vontade de ler a Bíblia. Quando você começa a se relacionar com ele, o mundo começa a ser menos atraente. Você começa a olhar para o pecado e você diz: Deus, eu não quero pecar, porque eu vou entristecer a ele. Isso entristece e você começa a buscar cada vez mais. Você começa a perceber uma paz, uma alegria que você não tinha antes. Você começa a perceber um prazer dentro de você que você não tinha antes. Você começa a perceber a tua vida mudando. Primeiro ela começa a mudar por dentro, depois ela começa a mudar por fora. Meu irmão, você já imaginou? Eu não sei se você já viu a profissão chamada amigos do Neymar. Já viu? Tem uns caras que desde quando ele saiu do Santos, esses caras nunca fizeram nada, são amigos do Neymar. Mora com ele, viaja com ele, tudo qualquer lugar estão com ele.
eles estão lá. Acho que eles são pagos só para animar o Neymar. Eles são amigos do Neymar. Se você pesquisar, você vai ver. Esses caras viajam de jatinho. Esses caras moram em mansão. Esses caras têm um monte de coisa. Agora fala uma coisa para mim. O que nós ganhamos se nós nos tornarmos amigo do Espírito Santo de Deus? Você acha que a tua vida vai continuar a mesma? Será que você vai continuar sendo a mesma pessoa? Meu irmão, se você entrar no relacionamento com Deus, se você começar a buscar esse relacionamento com Ele, preste bem atenção, a sua vida será transformada completamente, vai transbordar, algo vai acontecer, coisas que você não conseguia, agora estão movendo sobre a tua vida, porque isso é o que acontece quando nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, e eu queria que o pessoal fosse rápido aí agora. Porque quando nós olhamos, meu irmão, o Evangelho de João, ele é muito interessante, porque o Evangelho de João, ele faz um paralelo com Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis significa começo, onde Deus cria o mundo, onde Deus cria todas as coisas. E João, ele começa a fazer um paralelo com o livro de Gênesis. Você vai ver que é muito parecido. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, no verso 1. Gênesis capítulo 1, no verso 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Diga assim comigo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso está lá em Gênesis. Agora, João capítulo 1, verso 1. O que diz João capítulo 1, no verso 1? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo aqui está falando de Jesus. Porque em Gênesis a Bíblia vai dizer que no princípio Deus criou os céus e a terra. E como que Deus criou? Através da palavra. Haja luz e houve luz. Haja separação das águas em terra seca. E Deus, pela sua palavra, Ele vai criando. E agora João vai dizer que no princípio o verbo, a palavra já existia. E a palavra estava na boca de Deus. Olha que interessante. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, Deus disse assim, ó: haja luz e houve luz. O que diz em João capítulo 1, verso 3? E tem, projeta para mim esse outro texto. Mateus 4,16. Então lá em Gênesis Deus diz: haja luz e houve luz. Quem que é essa luz? É o próprio Jesus. Agora, Mateus capítulo 4, verso 16 diz: e o povo que vivia na escuridão viu o quê? Me ajuda a pregar nessa noite. O povo que vivia na escuridão viu o quê? E sobre os que viviam na terra onde a morte lança a sua sombra, uma luz brilhou. O que João está dizendo? Ele está dizendo: olha, Deus começou o Gênesis, mas o pecado entrou, a serpente enganou, mas agora em João, Deus está começando um novo Gênesis, através de Jesus. Deus está começando com o segundo Adão, que é Jesus, uma nova semente, um novo povo. E eu quero dizer que você faz parte desse novo povo, você faz parte do novo começo de Deus. Você pode aplaudir a Ele? A Bíblia vai dizer que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus pega o homem e do barro Deus faz o homem é apenas um boneco. E a Bíblia vai dizer que Deus sopra nas narinas do homem o espírito dele, o sopro dele, e o homem se torna ser vivente. O que Deus soprou naquele boneco de barro? O Espírito Santo. E aí você vai para Jesus no Evangelho de João. Jesus, ele olha para os seus discípulos já ressuscitado, e a Bíblia diz assim, que Jesus soprou sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Assim como Deus fez o homem em Gênesis e soprou o Espírito sobre ele, lá através de Jesus o homem renasce de novo, e agora ele sopra de novo sobre o homem. Ele devolve o Espírito Santo, porque quando o homem peca lá no Gênesis, o que o homem perde? O Espírito Santo. Mas quando Jesus vem, ele diz: é necessário que eu vá,
porque se eu não vier, o Espírito Santo de Deus não virá. E Deus nos dá de novo o Espírito Santo, que nos dá o fôlego de vida, que é a própria vida, que é a própria vida de Deus. Ah, meu irmão, o Espírito Santo de Deus é tudo. Eu quero encerrar aqui nesta noite com Ezequiel 47, livro do profeta Ezequiel. Através do profeta, Deus nos dá uma grande palavra. Ezequiel capítulo 47, a partir do verso 1. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que o Espírito Santo, ele está atuando em toda a história. Como o Espírito Santo também é Deus, ele não é algo criado depois. Ele é Deus, ele também não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim, ele também é eterno. Quando a Bíblia fala lá em Gênesis que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia caos sobre a terra, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele pairava sobre as águas. A Bíblia descreve que nesse momento havia caos sobre a terra. E o que o Espírito Santo estava fazendo? Ele estava se movendo, esperando o comando de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é especialista no caos. Aonde tem caos, aonde não tem mais jeito, aonde não tem mais o que fazer, e o Espírito Santo de Deus entra, ele transforma todas as coisas. Não importa a sua situação, não importa quem é a pessoa. Pode ser um viciado, pode ser a pior pessoa. Se ela se arrepender, se ela entregar o coração dela a Jesus, se ela começar a buscar o relacionamento com o Espírito Santo, ela se torna uma nova pessoa. Quando o profeta Samuel olha para o rei Saul, e ele diz: olha, você vai encontrar profetas, eles vêm descendo do monte, eles estão profetizando, e você vai se encontrar com eles, e o Espírito Santo de Deus te tomará. E o profeta Samuel diz: e te transformará num novo homem. Quando o Espírito Santo de Deus ele toma a vida de alguém, ela se torna uma nova pessoa. Agora preste bem atenção. Eu quero encerrar com esse texto. Ezequiel 47, a partir do verso 1. Diz assim: depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, que passava à direita do altar, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu até a entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. Então preste bem atenção no que o profeta está dizendo. Ele diz: olha, numa visão, eu vi uma água que saía de dentro do templo. Agora, meu irmão, quando o profeta Ezequiel fala desse texto, ele está profetizando o que iria acontecer. Porque Deus antes habitava em templos, mas Deus agora não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Quem que é o templo de Deus agora? Nós somos o templo. Então, quando ele diz que essa água saía de dentro do templo, quem que é esse templo? Somos nós. Lembra que Jesus fala para a mulher samaritana? Aquele que, se você beber da água que eu te der, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Agora vá lá comigo em João capítulo 7, verso 37. E nós vamos seguir o texto aqui. João 7, 37, que diz assim: no último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: quem tem sede, vem a mim e beba. Próximo. Pois as escrituras declaram: rios de águas vivas brotarão do interior de quem crê em mim. Próximo. Quando ele falou de água viva, estava se referindo ao Espírito que seria derramado mais tarde, que seria dado a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Então Jesus está dizendo: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque está nas escrituras que rios de águas vivas fluirão da onde? Do seu interior.
Então ele está dizendo que quando o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, e ele é como um rio de águas vivas. O que significa esse rio de águas vivas? Uma nascente. Quem já viu uma nascente de rio? Que aquela areia fica borbulhando. Isso é uma água viva. É uma fonte, ali é uma mina. Ela começa, aqui em Tupi Paulista, nós temos aqui no Barro Preto, uma mina. E esta mina, ela nasce um pouco mais acima. E aquele riozinho que muita gente vai lá, nasce dessa mina, não é isso? Do tempo que você está lá, ela já parou de jorrar algum momento, Tiago? Tiago tem um sítio bem próximo ali. Ou seja, não sabemos quantos anos, mas há décadas aquela mina está jorrando. Quantas águas? Ela é ilimitada. É isso que Deus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo. Dentro de você existe uma fonte ilimitável, que de dia e de noite ela brota água, ela vai jorrando. Ela começa com uma pequena mina. Ela começa às vezes com águas borbulhando, mas à medida que ela vai avançando, ela se torna um rio. E aonde que está citado na palavra de Deus que do seu interior haveria um rios de águas vivas, nesse texto de Ezequiel 47. Porque Ezequiel está tendo uma visão do quê? Do que iria acontecer comigo e com você. De que eu e você se tornaria o templo do Espírito Santo. E esta água viva, ela começaria a jorrar. A água viva, ela começaria a brotar. E olha o que diz o texto. O homem me conduziu pela água enquanto caminhávamos, e ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou ao outro lado do rio. Ali a água chegava nos... O que diz aí? Aonde, meu irmão? Tornozelo, é aqui. Só a enxurrada de Tupi Paulista daqui. Não é verdade? Eu já vi carros e carros sendo carregados aqui. Então esse rio, ele sai de dentro desse templo. E o anjo está levando o profeta, mas diz, olha, é uma aguinha. É uma aguinha. Até a enxurrada de Tupi Paulista é mais violenta. Mas preste bem atenção, que esse rio de água viva, o anjo está conduzindo o profeta a se mover de um lado para o outro do rio. Ele vai para um lado e ele vai para o outro. O texto diz assim, ele mediu mais 500 metros, atravessamos o rio novamente. Dessa vez a água chegava aos meus joelhos. Depois mais 500 metros e ela chegava à minha cintura. Então preste bem atenção, à medida que o profeta, ele caminhava, à medida que o profeta ia para um lado, ele se movimentava, essas águas iam aumentando. Irmão, olha que é a revelação de Deus para a tua vida. Que dentro de você existe essa fonte. Dentro de você o Espírito Santo de Deus habita, e ele é essas águas vivas. Só que você pode dizer, pastor, mas na minha vida não aconteceu nada. Por quê? Porque essa água só brota quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo. Quando você começa a ter um relacionamento com Ele. Então você começa, e essas águas agora começam a se movimentar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, olha, não extingueis o Espírito. E esta palavra extinguir significa no seu original, olha, não bloqueie, não interrompa o fluxo do Espírito. Não é que o Espírito Santo gosta mais de um e menos de outro. Não é que o Espírito Santo gosta mais do Renato e menos da Nilza. Não é isso. O Espírito Santo é o mesmo. A fonte é a mesma. Mas um pode buscar mais. Um pode... Agora você diz, pastor, mas como que esse rio cresce? Preste bem atenção, a salvação é de graça. Mas para essa amizade com o Espírito Santo, Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Porque só consegue um relacionamento com o Espírito Santo quem tem sede. Quem tem sede. Meu irmão, a palavra de Deus diz no Antigo Testamento, eu derramarei água aos sedentos. Esta água e este rio, esse fluir de Deus, ele vem só sobre aqueles que têm sede. Você sabia que a tua oração tem que ser, Deus,
coloque sede no meu espírito. Deus, coloque sede no meu espírito. Deus, coloque sede no meu espírito. Eu quero beber desse rio, eu quero ter sede. E à medida que você vai buscando, à medida que você vai interagindo, essas águas que davam nos artelhos, nos joelhos, ela está na cintura. E o profeta diz que chega um momento que ela se torna um rio, diga assim comigo, um rio. E meu irmão, não se podia mais se mover, nem atravessar, a não ser a nado. Agora, o verso 6, olha o que diz o verso 6 de Ezequiel 47. Ele me perguntou: filho do homem, você está vendo? Filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Olha que interessante. Por quê? Porque a água está saindo debaixo do templo. Elas são poucas, ele consegue andar, mas não tem nada, só água acontecendo. Sabe por que muita gente não ora? Sabe por que muita gente não intensifica essa busca? Porque quando você está orando, você está buscando, nada está acontecendo de forma aparente. Muitos aqui já começaram a orar e disseram: olha, eu vou parar, não estou vendo nada, eu sabia que ia acontecer. Olha, eu vou parar. Meu irmão, a pergunta é: por que Deus não faz de forma imediata? Por que a gente não começa a buscar e a gente é tocado? Por que a gente não começa a orar e de repente as coisas já mudam? Por que Deus demora? Porque a demora é uma prova para revelar para mim, para você e para Deus o quanto o teu coração deseja a presença dele. Porque quem quer, quem tem sede, quem tem fome, ele espera. A Bíblia diz que todo aquele que batendo, a porta se abre. Meu irmão, se nós tivermos essa sede, essa fome dentro do nosso coração, não importa, eu não estou vendo nada, mas eu estou aqui batendo. Meu irmão, eu tenho colocado um propósito no meu coração. Todos os dias, 5 horas da manhã, eu vou para a minha sala, não tem ninguém, está todo mundo dormindo. Eu ligo o meu celular, eu pego a minha Bíblia e eu começo a orar. E eu digo: Deus, eu estou aqui, ainda não estou vendo as coisas acontecer, mas eu estou aqui te esperando, porque eu sei que uma hora ou outra o Senhor vai me dizer: olhe, veja, e eu vou começar a ver o sobrenatural de Deus acontecendo, as coisas maravilhosas acontecendo, todos os dias, meu irmão. Hoje, domingo, 5 horas da manhã, meu celular toca, nem coloco do lado da cama, porque senão eu corro risco de dormir. Eu coloco lá na cômoda, eu levanto, eu vou, e 5 horas da manhã, é Natal, é domingo, é feriado. Eu estou dizendo: Deus, eu estou te esperando, porque eu quero ser teu amigo, eu quero te buscar, eu quero a tua presença, eu quero mais o Senhor, eu estou aqui. E quem bate, uma hora a porta se abre. Agora preste bem atenção, porque quando ele diz: olha, filho do homem, você está vendo? Eu quero declarar para você que está buscando. Eu quero dizer para você: não pare, não pare, não pare. Porque vai chegar uma hora que o anjo vai tocar para você e dizer: você está vendo o que está acontecendo? Você está vendo que começou a acontecer? O quê? Aquele que você nunca imaginou que iria se salvar, agora a salvação chegou na casa dele, a salvação chegou na tua casa. Olha, aquilo que você achava que não queria acontecer, Deus te tirou de onde você está, Deus vai te colocar em lugares altos. Meu irmão, algo novo vai começar a acontecer. O texto vai dizer assim, o verso 8, o verso 7: ao voltar, fiquei surpreso de ver. Eu quero declarar, meu irmão, se você disser: Espírito Santo, eu vou te buscar, eu te quero, todos os dias eu vou buscar, não importa o cansaço. Eu quero dizer que vai chegar um momento que você vai ficar surpreso do que vai acontecer na sua vida. Você pode aplaudir a Ele. Você vai ser surpreendido. O Espírito Santo de Deus vai te surpreender. Então ele me disse: este rio corre para o leste, pelo deserto, até o vale do Mar Morto. A água se tornará pura, a água salgada do Mar Morto. Por onde a água deste rio passar, não é mais água saindo por debaixo
do templo é um rio. Por onde a água deste rio passar, haverá muitos seres vivos, o mar morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura, surgirá vida por onde as águas desse rio fluir. Pescadores ficarão às margens do mar morto, desde En-Gedi até Englaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O mar morto se encherá de peixe, toda espécie, como peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e pântanos não serão purificados e continuarão salgados. Meu irmão, eu quando leio uma palavra e eu não entendo, eu fico, Espírito Santo, Deus, eu não entendi, eu quero entender. Eu não entendi, porque o Senhor está falando de rio. O Senhor está falando que esse rio, por onde ele passa, as águas dele cura, ela gera vida. Mas no meio disso o Senhor fala que os charcos, nessa outra versão diz, mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados do mesmo jeito. O que é? Qual a diferença entre um rio e um brejo ou um pântano? Fala para mim. Tem alguém do sítio aqui, meu irmão? Você já pegou um monte de bicho de pé, não está querendo revelar, meu irmão. Você já foi do sítio, tá? Qual que é a diferença entre o rio e o brejo? Preste bem atenção. O rio flui, o brejo tem água, mas ela está parada. No meio desse texto, e essa semana o Espírito Santo de Deus me revelou. Preste bem atenção que aonde não há movimento, ele não vai transformar. Que aonde não há movimento, aonde as águas são paradas, ele diz, eu não vou mudar, eu não vou transformar. Eu só vou transformar aonde houver movimento, meu irmão. O que significa isso? A nossa interação com o Espírito Santo de Deus. Quando você interage, quando você busca, quando você ora, quando você está lá, um rio de Deus vem. Mas muitos aqui se tornaram talvez um brejo, lugar de águas paradas. Por quê? Porque não há interação com o Espírito Santo. Eu quero nessa noite, meu irmão, deixar essa palavra para o teu coração. O verso 12 termina: em ambas as margens do rio crescerão árvores frutíferas de toda espécie. As folhas dessas árvores nunca secarão nem cairão, e ela sempre haverá frutos em seus ramos. Preste bem atenção. Quando há uma busca contínua com o Espírito Santo, sempre haverá frutificação na sua vida. Frutificação na sua vida. Escuta o que o Espírito Santo de Deus tem para dizer para você nessa noite. Enquanto nós estávamos aqui orando, e nós estávamos vindo para cá, tem muita gente achando que tem que mudar de cidade. Tem muita gente achando que tem que mudar de emprego. Tem muita gente, desculpa, achando que tem que até que mudar de marido e de mulher. Desculpa, mas é uma verdade. Porque a vida, não, eu sinto um vazio, eu sinto uma tristeza, eu sinto... Preste bem atenção, o problema não é a cidade onde você está. O problema não é o lugar onde você está. O problema não são os outros. O problema é que em vez de ter um rio, tem um brejo aí dentro. Não há busca. Porque quando você começar a buscar o Espírito Santo, você pode estar aonde você estiver. E no lugar onde você estiver, pode ser no deserto, vai nascer um rio, porque é isso que diz as Escrituras. E quando esse rio nasce, por onde ele vai passando, aonde não havia nada, começa a brotar árvores frutíferas, é vida, por onde ele passa, vida. E o Espírito Santo de Deus, ele diz para você nessa noite, eu quero, como Jesus disse, se você tem sede, venha a mim, beba. Como diz as Escrituras, se você crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Sabe, meus irmãos, eu tenho orado a Deus e a gente vai aprendendo nessa caminhada. Você sabia que você tem que estar descansado para você buscar Deus? Como assim, pastor? Você tem que estar descansado para buscar Deus. Eu coloquei esse propósito no meu coração de todos os dias, 5 horas da manhã, acordar, buscar Deus. E a gente vai fazendo tanta coisa, a gente vai... E chega uma hora assim que você está tão cansado, você fala... E o problema não é... Pastor, então ora mais tarde. Não, o problema não é esse. O
Porque se eu não estou tendo tempo para descansar, para chegar na presença de Deus descansado, é um erro que eu tenho que corrigir. Sabe, meus irmãos, eu tenho dito para vocês, não orar é a maior perda de tempo que nós podemos ter na vida. Todo dia que você passou e você não se prostrou diante de Deus, e você não buscou um relacionamento com o Espírito Santo de Deus, você perdeu mais uma oportunidade, mais um dia da sua vida ser transformado. Se você começar hoje um relacionamento com o Espírito Santo, você pode começar 20 minutos por dia, meia hora. Vai acontecer um negócio. Daqui a pouco, meu irmão, 1 hora não será suficiente. Por que você acorda às 5 horas da manhã? Porque geralmente meu dia começa ali umas 7h30 agora. E as férias 8 horas. E é o tempo que eu consigo. Às vezes, meu irmão, já passou momentos assim de eu passar mais de 3 horas. Por quê? Porque quando você começa, as águas vão aumentando. E você quer mais. Quanto mais você bebe, mais sede você tem. Só que tem uma coisa. O Espírito Santo, primeiro, ele começa aqui dentro. E depois que ele tocar aqui dentro, ele começa a tocar para o lado de fora. Ele quer tocar a tua vida. Aonde não havia vida, aonde esse rio toca a vida, existe um rio de Deus passando aqui nessa noite. Eu queria que vocês colocassem em pé no seu lugar.